Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estamos aqui novamente, unidos, unidos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Que maravilha! Bom dia, eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e todas as terças-feiras eu estou aqui com vocês na Rádio Vibe Mundial, sempre às 8 da manhã, em ponto, das 8 às 9 da manhã com vocês, batendo papo, falando de medicina chinesa, falando de homeopatia. E hoje nós vamos fazer um programa interativo. O tema do meu Instagram dessa semana é sobre dor, né? Dor a partir da medicina chinesa, como é que são as dores. Eu acho que todo mundo hoje tem algum tipo de dor, principalmente depois dos 60 anos, que as coisas ficam mais enferrujadas. Então, nós vamos falar um pouco das dores. Em seguida, eu vou começar a atender os ouvintes. E se vocês puderem, eu acho que eu vou fazer diferente. Vamos abrir o telefone do ouvinte hoje? Já? Vamos abrir? E o tema hoje, sendo dor, você, por favor, nessa primeira metade do programa, liguem e perguntem sobre dor para a gente gravar esse programa e depois postar para quem não esteja agora ao vivo possa escutar. Então, nós vamos falar de dor na medicina chinesa, os tipos de dor. O telefone do ouvinte mundial é 31710221, 3262-4490. Se você tem alguma dor e quer comunicar, quer tirar uma ideia comigo, ligue agora, tá? Na segunda metade do programa eu volto a abrir o telefone para todos os tipos de queixa, não só dores. Mas é interessante porque na medicina chinesa, os chineses interpretam os diversos tipos de dor de forma diferente. Então, tem as dores chamadas difusas, agudas. Em geral, uma dor aguda, ela representa uma estagnação de energia naquele ponto, ou uma estagnação de sangue naquele ponto. Então, são dores dos pequenos canais de energia. Em geral, é por estagnação do qi do fígado, por uma deficiência do qi do baço pâncreas. Essa estagnação de sangue, esse acúmulo intenso de sangue e de umidade gera sintomas de rubor, dor, calor, inchaço. Então, por exemplo, você tem a dor no cotovelo, é uma dor aguda, uma dor de uma gota, de uma crise de ácido úrico, é uma dor aguda. É uma dor intensa. Então, tem alguns tipos de medicamentos na medicina chinesa que são para esse tipo de dor. Uma dor aguda, intensa, aonde você percebe o rubor, vermelhidão naquele ponto, naquela articulação, naquele músculo, inchaço e calor. Então, dor, rubor, calor. Então, uma dor aguda de estagnação do qi e do sangue por deficiência ou por excesso de atividade do fígado. Lembrando que o fígado, ele rege os tendões, músculos, nervos e ligamentos. Um outro tipo de dor é uma dor em peso, uma sensação de peso no corpo. É por invasão de umidade, frio, também por deficiência do qi do baço. Lembrando que o baço é um órgão que ele cuida do nosso subcutâneo, né? Da derme, que é a parte da pele abaixo da epiderme. E a gente pode, por deficiência do qi do baço, acumular umidade. Uma das funções principais do baço na medicina chinesa é a eliminação de umidade. E por uma deficiência, ele acumula umidade no subcutâneo e você vai ter aquela dor em peso, em geral, nas pernas, porque a tendência da umidade é descer, né? A umidade é yin, ela vai para as pernas. Então, aquela perna em peso, parece que você está arrastando uma bola de chumbo na perna. Isso é uma deficiência crônica do qi do baço e gera dores crônicas. Já não é mais a dor aguda que tem rubor, calor, é uma dor em peso, né? Você também pode ter uma dor que anda pelo corpo, uma dor generalizada que anda pelo corpo, que tem a ver com invasão do vento exterior, uma agitação do vento interno, e vento interno é sempre produzido unicamente pelo fígado.
Então, quando você tem excesso de produção, excesso de atividade metabólica do fígado, ele gera calor interno. E calor externo também pode acumular e você começa a ter dor migratória. A dor anda pelo corpo. Cada hora a dor atinge uma parte do corpo. Você pode ter dores articulares generalizadas. É por penetração de frio, de vento, de frio, de umidade, que obstrui o fluxo do Qi, da energia nas articulações. Então, você tem aí penetração no inverno de vento, onde as pessoas artrite sempre pioram, né? Artrite, artrose, que são as dores do frio, sempre pioram no período do inverno, né? Acumula muito essa friagem articular. Dores crônicas de bloqueio de circulação, por exemplo, uma lesão de esforço repetitivo, uma pessoa que tem esforço repetitivo, que usa muito o mouse do computador, que tecla muito, operários que sempre têm o mesmo movimento nas mãos, no corpo, eles podem desenvolver dor por bloqueio da circulação do Qi naquele meridiano específico de energia. Então, é uma dor sempre naquela articulação, uma nevralgia, fibromialgia. A fibromialgia, ela tem um bloqueio do Qi, mas ela também tem uma invasão de vento pelo corpo. É uma dor que também pode ser migratória. Quem tem fibromialgia, cada dia amanhece com uma dor diferente em lugar diferente. Então, também é um tipo de dor crônica. Você tem a dor por trauma, obviamente, então você bateu, forma um hematoma, você fez uma fratura, isso vai causar dor, e isso favorece a calcificação dos ossos fraturados. E muitas vezes, ossos calcificados fraturados, apesar da fratura ter sido resolvida, fica uma dor naquele ponto da fratura. Então, os chineses também têm medicamentos específicos desde o momento inicial do trauma, onde você já dá o medicamento para tirar aquele hematoma. Então, agora nós vamos falar de dor de cabeça. A dor de cabeça é uma das dores que mais nós temos incidência na medicina. As pessoas têm dores de cabeça de todos os tipos, dor no topo da cabeça, dor no fundo do olho, uma dor como se fosse em capacete, em aperto, com fotofobia. Então, são as crises do fígado, das enxaquecas, tem medicações específicas para esse tipo de dor. Tem aquelas dores que é na lateral da cabeça e muitas vezes nós chamamos de hemicrania porque é só um lado da cabeça que dói. Esse tipo de dor pertence ao meridiano da vesícula biliar e normalmente é uma dor pulsátil, é uma dor irritante, é uma dor latejante e tem a ver com indecisão, com raiva, com nervosismo, que são sintomas do meridiano da vesícula biliar. Você pode ter uma dor frontal, uma dor na testa, é uma sensação de peso na cabeça, de falta de concentração, de falta de memória, de atordoamento, que está associado à ingestão de comida gordurosa, associado ao meridiano do baço. E comida gordurosa gera mucosidade e mucosidade da sinusite, então uma dor pode ser de sinusite, mas a origem é o meridiano do baço. Uma dor atrás, na nuca, uma dor occipital, atrás da cabeça, se refere ao meridiano da bexiga. Uma rigidez nas costas, rigidez no pescoço. Então, tem a ver com muitos problemas de medo, né? A bexiga e o rim tem a ver com medo, com autoritarismo exagerado, com querer controlar tudo. E tem a ver com o rim também, e bexiga tem a ver com hipertensão arterial. Então, clinicamente falando, pode vir por crises agudas de hipertensão a dor na nuca, ok? Então, nós estamos falando de dor hoje na rádio. Eu estou tentando rapidamente explicar que na medicina chinesa existem vários tipos de interpretação de dor e cada um tem um meridiano de energia envolvido.
E as pessoas têm muitas dores, né? E dor é algo incapacitante, algo que atrapalha a vida no dia a dia. E tem pessoas que têm dores crônicas que amanhecem com dor, né? Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? é Rose. Rose? Isso. Pois não, Rose. Sobre dor, eu queria falar que eu tenho osteoporose e eu sinto muita dor na mão direita. E cãibras. Agora, nossa, eu acordo de madrugada com cãibras na perna. Então, eu queria saber o que quer dizer as cãibras. É da osteoporose? Eu tomo ultracolágeno. Obrigada. Tá, obrigada, Rose. Bom dia. Obrigada. Osteoporose, gente, não dói. Né? As pessoas às vezes, eu tenho osteopenia, osteoporose, por isso eu tenho dor. Não. A rarefação óssea não dói. O que dói são as articulações. O que dói são os tendões. O que dói são os músculos, não é o osso. Então, quando você tem dor, você pode ter, por exemplo, dor na mão, provavelmente artrose. Quando aquelas juntas das mãos, dos dedos, começam a engrossar, começam a ficar. Elas não têm rubor, não é vermelha e não tem calor. Então, é um processo frio, é um processo de deficiência do rim, é um processo que faz degeneração nas cartilagens. Então, você pode ter na mão uma síndrome do túnel do carpo, que é uma tendinite, uma compressão de ligamento, de tendão. Você pode ter artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é uma dor que anda pelo corpo, mas ela dá edema, rubor e calor na articulação. Então, para a medicina chinesa, o tipo de dor vai depender muito do histórico do paciente e o exame do pulso e da língua, que vai definir que tipo de dor a pessoa tem. A osteopenia, a osteoporose, são rarefações dos ossos que vêm através da fraqueza do meridiano dos rins. Né? O que pode acontecer é que essa rarefação leva a uma fratura com mais facilidade e aí a fratura dói, obviamente que dói. Mas no dia a dia, não é a osteoporose que dói. Um efeito da osteoporose, por exemplo, é uma fraqueza das vértebras da coluna, osteoporose de coluna. Aí essas vértebras vão achatando, vão fazendo compressão de raiz nervosa, aí dói, mas não é o osso que dói, né? A única parte do osso que é inervada é o periósteo, que é a camada superficial do osso. E isso, numa fratura, faz a dor acontecer, mas normalmente a osteoporose não. Em relação às cãibras, cãibras podem ser por vários motivos. A primeira grande questão são a deficiência de minerais, né? De potássio, de magnésio, de fósforo. A segunda questão pode ser anemia, né? As anemias profundas, a falta de irrigação de sangue no músculo, de chegada de oxigênio, pode levar a cãibra. Você pode ter cãibra por excesso de movimento naquele músculo, você esgota o músculo e dá uma tetania, ele fica rígido, né? Você pode ter cãibra por excesso de calor do fígado, já que o fígado rege a musculatura, então o excesso de calor faz contrair a musculatura. Então, tem vários tipos de causas de cãibra, e cada um vai ter a sua. Normalmente, eu sempre recomendo a suplementação de minerais. Eu gosto muito dos minerais vindo das algas marinhas, porque é um conjunto de mineral que vem do material vegetal orgânico que tem uma excelente absorção no nosso corpo, a alga marinha vermelha, né? Normalmente eles são vendidos em cápsulas de 500 miligramas, né? E aí dá para se tomar 3 cápsulas por dia, que vai ter uma quantidade boa de minerais para repor. E, em geral, auxilia muito tanto na osteoporose quanto na cãibra. Tá bom? Tem mais alguém? Alô, bom dia. Alô, bom dia, doutora. Com quem eu falo? Eu sou Nadir. Nadir. Pois não, Nadir. Doutora,
como a senhora disse, né? Quem não tem dor? Eu tô com 64 anos e eu, há 3 anos, doutora, eu tenho muita cólica intestinal, eu já fiz colonoscopia, já tirei pólipo, já repeti, não deu mais pólipo, nada. Eu tenho muita cólica intestinal e, assim, eu tenho uma sensação de defecação incompleta, eu tenho dor anal, e é uma dor, assim, que vai e volta, e acredito que eu tenha desbiose também, eu tento mudar minha alimentação, mas é uma dor assim embaixo da barriga e essa dor também, né, que vem por baixo. E eu não sei mais o que eu faço. Ok, ok. Muito Muito obrigada, viu? obrigada, senhora doutora, bom dia. Bom dia. A Nadir está apontando uma dor que não é articular, a gente chama de dor visceral. Na medicina chinesa, o diagnóstico é dor visceral. Então, pode ser uma cólica intestinal, uma cólica renal, uma cólica biliar, da vesícula biliar, que são as dores das vísceras ocas. Então, não é órgão maciço, é víscera oca. Intestino é uma víscera oca. O que normalmente acontece? Falta de fluxo de sangue e de Qi na víscera. Falta nutrir o yin da pessoa. Isso é falta de nutrição do yin da pessoa. Quando você começa a equilibrar principalmente o meridiano do fígado e do rim, eles regulam o livre fluxo do Qi nas vísceras. E ele relaxa os espasmos. Então, é falta de olhar outros tipos de sintomas que pode ter pés gelados, né? Má circulação das pernas. Está muito relacionado à culpa, à raiva, a medos. Toda vez que você fala de medo, você lembra do rim. Toda vez que você fala de raiva, de culpa, você fala do fígado. Então, tem um desequilíbrio energético aí, que faz com que esse intestino tenha espasmos, tenha dores, tenha cólicas, tenha gases, tem excesso de gases. E lembrando que esses gases têm uma participação intensa da bile vinda do fígado, né? Então, quando a bile é grossa, quando a bile é espessa, a pessoa tende a ter falta de fluxo natural da bile até o duodeno e muita dificuldade digestória e muita dificuldade de eliminar as fezes, né? Ou pode ter, às vezes, o oposto, né? Fazer a colite nervosa, que é uma hora prende, outra hora solta, uma hora prende, outra hora solta. Então, tem algum problema crônico aí, né? Tem alguma questão aí emocional envolvida, não é só física. Lógico, tomar lactobacilos ajuda, mas não é suficiente, tem que ser feito um diagnóstico. Então, procure a ajuda da medicina chinesa. Vamos atender mais uma? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Lúcia de Ribeirão Pires. Lúcia, pois não, Lúcia. Doutora, hoje deu milagre, hein? Deu? Hoje deu um milagre, porque eu nunca consigo ligar para a Mundial. Amém, um milagre hoje. Doutora, eu ouço a senhora há muito, muito tempo. Acho que desde que a senhora está na rádio. 26 anos. Então, eu gostaria de saber se eu posso tomar o Biovitality no lanchinho da tarde. Uhum. Eu vou ouvir pelo rádio, certo? Ok, obrigada. Um abração, beijão. Beijo, tchau. O Biovitality são as algas, a reposição de minerais. Sim, eu acho ótimo. O lanchinho da tarde, toma um chá, come uma fruta e toma o Biovitality, excelente. É bom você não tomar numa refeição mais completa, no almoço e no jantar, mas num lanche leve, eu acho perfeito. Tem muitas pessoas que gostam de tomar uma vitamina e acrescentar na vitamina as 3 cápsulas. Abre as cápsulas e joga o pozinho, bate junto com frutas, eu acho bem legal também. Essas vitaminas das frutas vão ajudar a absorver esses minerais.
E é a melhor forma de tomar cálcio, a melhor forma de preparar os seus ossos, porque existem muitas formulações no mercado que são carbonato de cálcio de origem mineral ou de origem de ostra, de animal e tal, mas a alga marinha vermelha é alga, ela é uma planta e ela vive no mar. E no mar a formação dela é absorvendo os minerais da água do mar. Então, quando a gente tem uma alta tecnologia de extração só dos minerais da alga, e você já tem mineral ali suficiente para fixar no osso. Por quê? Porque tem o cálcio, mas tem o magnésio, tem o silício, tem o fósforo, selênio. É uma série de minerais numa medida bem equilibrada, porque aquilo é vegetal e o nosso corpo absorve muito bem vegetal. Não é um cálcio que vai ficar circulando no teu corpo e obstruindo artérias ou fazendo cálculo renal. Então, esse é o motivo de eu sempre ajudar as pessoas com osteopenia, osteoporose, ou mesmo com artrose, a obter os minerais, né? Lembrando que a gente hoje usa muito o K2-MK7 associado ao Biovitality, a alga marinha, né? O K2 é uma vitamina K que evita que se formem obstruções, né? Que esse cálcio fique aderido no lugar errado. Então, ele vai acabar parando dentro do osso, sempre com uma dose semanal de vitamina D. Nos casos de osteoporose avançado, aí nós também temos que tonificar os rins com a medicina chinesa, porque o rim rege os ossos. Então, esse conjunto, tonificação do rim, a alga marinha, a vitamina D e o K2-MK7, é perfeito para você se curar de uma osteopenia. Dá para se curar em 1 ano e 2 anos de uma osteoporose. E fazer caminhada, fazer musculação, alimentação com cálcio. Qual é a alimentação com cálcio? Eu gosto muito das folhas verdes, das frutas secas e dos feijões, principalmente feijão branco, que tem muito cálcio. Chega a ter 3 vezes mais cálcio do que qualquer outro grão. Então, criar o hábito eventual de comer feijão branco, da forma como você achar melhor, tá bom?